Paz de Deus, irmãos. Sou o irmão Noé, passei aqui para poder deixar uma palavra bem rápido possível. Eu vou estar falando sobre a importância de nós sermos humildes, irmãos. Tem muita importância para as pessoas que são humildes. Então, abra comigo no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 24. Assim diz a palavra do Altíssimo. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Yahshua lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o terceiro. Irmãos, nós aqui ouvimos que os discípulos, houve dentro dos discípulos uma discussão sobre quem dentre eles era o maior. Mas quando Yahshua ouviu essa discussão, Yahshua, ele disse que que os reis da terra, eles dominam entre si e exercem autoridade e são chamados benfeitores. Mas convosco não é assim. Convosco, aquele que se humilhar, esse que será o maior. Aquele no reino do Altíssimo, aquele que for o menor, esse que será considerado o maior. Irmãos, aqui nós vemos a importância de nós sermos humildes, a importância de nós sempre sermos humildes na presença do Altíssimo. Não temos que nos exaltar, irmãos. Essa era da Filadélfia, não temos que nos exaltar, temos que nos humilhar, porque Deus diz assim: nós não somos como os reis da terra. Os reis da terra, eles têm tido domínio sobre nós, sobre eles próprios, e há maiores, há superiores, mas com o nosso Pai não é assim. Aquele que for o menor nessa terra, esse será exaltado. Então, irmãos, essa era da Filadélfia tem que saber se humilhar, porque a Bíblia diz que aquele que se humilhar, esse será exaltado. Então, irmãos, se você quer ser o maior no reino dos céus, tens que ser o menor aqui nessa terra. O Altíssimo aqui, Yahshua aqui vem nos deixar uma lição, que aquele que quer ser o maior nessa terra, aquele que quer ser o maior no reino dos céus, deve ser o menor nessa terra. E se nós lemos no livro de João, irmãos, se nós lermos no livro de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, nós aí vamos encontrar que humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão do Criador, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Irmãos, nós vimos aqui que temos que nos humilhar perante aos olhos, perante a mão poderosa de Yahweh dos exércitos, para que Ele, no tempo oportuno, possa nos exaltar. Nessa terra, irmãos, nós temos que nos humilhar. Nessa terra, irmãos, nós temos que ser o menor, servir aos outros. A Filadélfia tem que saber se humilhar. A Filadélfia tem que saber ser o menor nessa terra, não se exaltar nessa terra. Então, a Bíblia diz que temos que ter uma lição de nós se humilhar perante aos olhos, perante a mão poderosa de Yahweh. A Bíblia diz que Yahweh resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então, irmãos, seja humilde, porque aquele que se humilhar perante a poderosa mão do Altíssimo Yahweh, esse no seu tempo oportuno será exaltado. E eu acho que vem deixar uma lição, irmão. Não temos que nos exaltar, não temos que dizer essa era da Filadélfia, se exaltar, dizer, irmãos, se levantar que não, eu sou o maior no reino dos céus. Não, e eu acho que vem deixar uma lição para a Filadélfia, uma lição para a era da Filadélfia, que aquele que quiser ser o maior, esse será o menor, mas aquele que ser o menor de todos aqui nessa terra será exaltado lá. E a Bíblia diz assim: quem não receber, a Bíblia diz, quem não receber o reino do Criador como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Aqui vem nos dizer: se você não receber o reino do Criador como uma criança, de maneira alguma entrarás nele. Então o Altíssimo aqui, você se quer entrar no reino dos céus, você tem que receber como uma criança. Essa era da Filadélfia tem que ser homens que se humilham perante aos olhos
do Criador. Homens que oram. A Bíblia diz que temos que nos sujeitar perante aos olhos do Criador. Irmão, se nós vermos a história de Acabe, Acabe era um rei mau, um rei que praticava coisas impuras perante aos olhos do Altíssimo. E a Bíblia aí no livro de Reis, capítulo 1, versículo 21 até versículo 27, capítulo 21, versículo 27, aí vem dizer que o rei Acabe, ele era alguém que fez abominação. Antes dele e depois dele não houve um rei que fizesse abominação como ele. Mas sabes o que? O Altíssimo disse no Elisha, no Elial, para que o destruísse, para que uma profecia, para que ele dissesse que Elial o destruiria. Mas sabes o que? Esse profeta deu uma lição, esse homem Acabe deu uma lição que nós temos que tomar. Esse homem Acabe, ele se humilhou. A Bíblia diz que Acabe, por ouvir aqui aquelas palavras, ele se humilhou perante os olhos do Altíssimo. Ele se humilhou, ele jejuou, ele se humilhou. E sabes o que Ial gostou mais naquele homem? Ele diz assim: olha, Elias, vai e fala esse profeta, esse homem Acabe. Sabes o que, Elias? Ele se humilhou perante a minha face. Eu não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho. Sabes o que? Com que fizesse que aquele homem não recebesse o mal naquela era? Era que ele se humilhou perante aos olhos do Altíssimo, perante aos olhos do Ial dos exércitos. A Bíblia diz que como a nação, né? A Bíblia diz que as nações, né, são como um pingo de água que cai no balde. Então, irmão, como é que se exaltar? Como podemos nos exaltar com um Criador assim, tão poderoso assim? Nós temos que nos humilhar. Pedro vem nos advertir que humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão do Altíssimo, e ele no seu tempo nos exaltará. Irmão, não temos que destruir a Filadélfia em dizer que não, eu sou o maior, eu sou aquele que eu sou o maior de todos. Começa a se exaltar. Esta era de Filadélfia, irmãos, não é para nós se exaltar, porque aquele que quiser se exaltar nessa terra, Deus vai lhe humilhar. Aquele que quer se exaltar nessa terra não herderá o reino dos céus. Sabes por quê? Porque a palavra diz que a quem não receber o reino do Altíssimo como uma criança, de modo nenhum entrará nele. Irmãos, também vamos ver na história de aqueles dois homens que foram no templo para orar. Aqueles homens, eles foram no templo para poder orar a Ial. A Bíblia diz que os fariseus, eles se exaltou. Ele dizia: Ial, eu não sou como aqueles pecadores, eu não sou como aqueles gatunos. Eu não prostituo, eu sou bom. E eu sou bom. Ele estava a se justificar perante aos olhos do Criador. Ele estava a falar que ele era o manjo. Ele estava a falar que ele jejuava, ele entregava dízimo. Mas a Bíblia diz que aquele publicano, ele se humilhou. Ele humilhou o coração dele perante aos olhos do Altíssimo, dizendo: Pai, eu sou pecador. A Bíblia diz que quando eles foram em casa, aquele publicano foi exaltado. Sabe por quê? Porque aquele que se humilhar perante aos olhos do Altíssimo há de ser exaltado. Mas aquele que se exaltar perante aos olhos do Altíssimo há de ser humilhado. Então, irmão, toma a iniciativa de organizar a Filadélfia, não se exaltando no meio dos irmãos. Temos que nos humilhar, porque um só é o nosso mestre, um só é aquele que deve ser exaltado, e é o Shamashia, que morreu por causa dos nossos pecados. Irmão, estou quase para terminar. Irmão, eu trouxe aqui um exemplo, né? Você que está me assistindo, veja só estes paus. São 3 paus, irmãos. Vejam. Aqui eu coloquei tipo nessa era que nós estamos. Veja só, um irmão da Filadélfia vai se exaltar nessa era. Veja que esse pau subiu, está mais alto. Veja só, irmão, ficou mais alto. E esse também, irmão, vai se exaltar. Veja só, nesta era você se exaltaste. É chamado de maior, é chamado de todos. Mas, irmão, se nós viramos esse pau para aqui, para essa era, veja, irmãos, se nós virar para aqui, veja que esse pau que é exaltado, aqui está sendo humilhado. Esse pau que está sendo exaltado aqui está sendo humilhado. É mesmo também que nós temos que tomar como esses pau, irmão. Esse aí está se exaltar aqui nessa era. Mas veja só, que aqui ele está humilhado, enquanto que este que é o mais humilhado, aqui está sendo exaltado. Então nós temos que receber também esse exemplo, não nos humilharmos, para nós nos humilharmos nesse tempo e não se vangloriar nesse tempo, e não se estranhar, se vangloriar, se levantar que eu sou o manjo. Irmão, a Bíblia diz que quem se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar a si mesmo será humilhado, irmão.
Esta palavra que eu trouxe para você, irmão. Temos que organizar a Filadélfia. Temos que ser homens que fazem diferença com o mundo, que faz diferença. Não temos que ser como os reis da terra que gostam de se exaltar. Como os reis da terra que gostam de se acharem mais, irmãos. Temos que ser como os reis da terra. E Yahshua deu uma lição. Os reis da terra, eles se exaltam. Eles dominam entre si. Mas conosco, com o nosso Pai Celestial e ao dos exércitos, nós somos assim. Aquele que servir nessa terra, esse será exaltado. Yahshua lavou os pés dos discípulos. Mas irmãos, quem era o mestre naquele tempo? Quem era o mestre? O mestre era Yahshua, mas ele lavou, serviu aos seus discípulos. Então, irmão, nós temos que tomar também esse exemplo de se humilhar. Yahshua se humilhou. A Bíblia diz que Yahshua se humilhou e foi morto como uma morte de tristeza. Yahshua, ele obedeceu. Então temos que nos humilhar perante aos olhos do Altíssimo. Temos que nos humilhar, que Yahweh vai nos exaltar. Temos que sujeitar a Yahweh. Temos que deixar todo o nosso pecado. Temos que humilhar o nosso coração perante a poderosa mão do Altíssimo. E ele no tempo certo a vitória nos dará. E uma palavra que fica, eu vou findar por aqui, é que você leia a palavra que diz assim: Yahweh dá graça aos humildes, mas aos soberbos ele os abate. Fique na graça, irmão. Fica na graça. E ao dos exércitos te abençoe em nome do Rei Yahshua Mashiach.